Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Vamos aguardar as pessoas começarem a entrar, porque hoje a gente vai falar de um tema bem bacana, um tema bem legal. Boa tarde, Sandrinha, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vinda, meninas. Olha que legal, a equipe entrando em peso. Sol, boa tarde, tudo bem? Aham, sejam todas bem-vindas. Já aprenderam, né? Que tem que entrar e já detonar nos coraçõezinhos. Sejam muito bem-vindas. Deixa eu fixar aqui o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é vencendo os bloqueios mentais em tempos de crise. Então vamos lá. E aí, me contem como vocês estão. Eu vou fixar aqui, tá? Ai, eu tô amando esses corações, sabia? Camila Sintra, seja bem-vinda. Glenda, Eliane, Crisaiba, a Kênia, a Mazília, a Solange, quem mais? A Sandra, a Gláucia, a Leide, quem mais? Quanta gente, que legal. Fernanda, a Lu, Luciana Ângelo, Giovana, designer aqui. Sejam todas bem-vindas. Sejam todas bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, gente, que tem assustado muito o nosso meio Mary Kay, não só as Mary Kays, né? Mas tem assustado também é, em geral, né? O pessoal em geral, de todo, principalmente aí os empreendedores, os autônomos, né? Então, é uma coisa que tem preocupado esse corona, essa crise, né? Deixa eu só ver se a Ana tá aqui. Deixa eu achar ela aqui. Peraí. Oi, Jussi, tudo bem? Peraí, vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui a Ana. Gente, eu quero apresentar. Agora eu acho que vai. Peraí. Emoção. Aqui achei. Então vamos lá. Na verdade, para Ana, que é uma psicóloga incrível, tá? Ela é comportamental e vale muito a pena a gente ouvir especialistas que são pessoas especialistas em comportamento. Então, a gente está tendo um comportamento muito amedrontado, muitas pessoas ficam paralisadas, né, devido a essa crise, e a gente fica com tanto medo que a gente não sabe o que fazer, nem como fazer, se a gente sai de casa, se a gente fica em casa. E aí eu fiz esse convite. Boa tarde, Aninha, tudo bem? Olá! Ufa, deu certo. Conseguiu. Ana, seja Meu muito Deus. bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Eu quero agradecer, tá, a oportunidade que você deu para os nossos seguidores, né? Acabam vindo os meus e os seus seguidores, porque eu admiro bastante o seu trabalho. Gente, a Ana, ela é muito recomendada, recomendada demais. Inclusive, a gente não acha horário com ela, mas sempre tem um horário com a gente, né, Ana? Sempre você consegue arrumar. Sempre. Olha, vou até aproveitar a deixa para dizer que hoje eu acabei de abrir a agenda com 3 vagas. 3 vagas. Só 3 vagas. É, gente, a Ana ela é bem difícil. Ela atende aqui em Itapevi, então é pertinho de onde eu moro, né? É bem bacana. E o trabalho dela ele é incrível. Eu só coloco aqui pessoas que realmente eu admiro, realmente que eu conheço o trabalho, né, que a gente tem feito um trabalho legal. Ana, se apresenta aqui para as meninas. Tem bastante consultoras, eu estou vendo diretoras também aqui. Conta um pouquinho do teu trabalho e aí a gente começa. Tem algumas perguntas a fazer. E se Ok. vocês tiverem perguntas, também fiquem à vontade. Sim, sim, eu acho que assim, eu acho que o legal de uma live é a gente entender que isso aqui é uma grande roda de conversa. E nós estamos aqui para prestar um serviço, às vezes, que talvez você não tenha acesso, né? Nesse momento que nós estamos todos vivendo, costumo dizer que estamos todos no mesmo barquinho. Gostei, que você já deixou fixado aí, nós vamos falar sobre bloqueios mentais. Eu acho que é muito importante. Mas para que vocês me conheçam um pouquinho, eu sou Ana Carolina Fonseca, eu sou psicóloga e coaching,
embora não exerça hoje a função de coaching, só estou atendendo clinicamente, né? Só estou em consultório, mas também faço consultoria em escolas, com educação emocional, a gente fala de inteligência emocional e tudo mais. Sou mãe, sou mulher, aqui, sou filha, sou amiga, sou, que a gente fala, dona de casa. Então, assim, eu sou o tudo que todo mundo é, né? Então, assim, a gente não exerce só um papel, né? Embora eu esteja aqui com vocês hoje como psicóloga, mas como pessoa, eu costumo dizer que eu não gosto de separar muito, né? Embora a gente tenha essa neutralidade na profissão, quem me conhece, desde o primeiro atendimento, eu já digo, olha, eu não estou mentindo para você, eu sou isso aqui. Você quer isso aqui? Você quer que isso aqui faça parte da sua vida? Então é esse ser humaninho aqui que vai fazer parte da sua vida. Porque eu acho que empatizar é algo que nós já estávamos precisando há muito tempo. Eu queria só compartilhar algo com você, Vanessa. Antes mesmo de nós chegarmos até aqui, nessa pandemia, né, nesse isolamento, nós já vivíamos em um isolamento social, né? Estava cada um vivendo o seu mundo, a sua vida, e de certa forma isso já estava afetando a vida de outras pessoas, né? Muitas pessoas ficando depressivas, muitas pessoas se sentindo sozinhas no meio de tantas pessoas. E hoje a gente está tendo, sim, um momento difícil da vida, mas eu acredito que é um momento para muitas reflexões, para muito crescimento, para muito amadurecimento. Eu sei que nós não gostamos de passar por desconfortos emocionais, não. Mas são nos desconfortos emocionais que a gente aprende a crescer, que a gente evolui, né? Então, talvez o que a gente precisa hoje é acalmar o nosso coração para ver o outro lado. Porque hoje a gente só está vendo um lado só, que é o lado do abismo. E como a gente costuma dizer, um abismo chama outro abismo. Quanto mais eu fico olhando para aquilo que me faz mal, mais eu me sinto mal. Então, é muito importante a gente entender que na vida a gente tem que encontrar maneiras, e eu vou dizer que o brasileiro é criativo, né? Você que tem rede social aí, você deve receber nos grupos. Umas criatividades que os brasileiros têm, e eu vou dizer que a gente fica mais criativo nesses momentos de necessidade. Por quê? Porque a gente começa a pensar, a gente sai de uma zona de conforto e começa, então, a utilizar recursos que você nunca tinha pensado. Falei, gente, eu nunca tinha pensado em utilizar esse tipo de recurso, né? Eu atendo online, sou uma psicóloga que sou credenciada para atender online faz muito tempo, nos anos. E agora, diante da diretriz da psicologia, a gente só pode atender online. Não temos ainda esse respaldo para atender presencial. E aí eu digo, muitos colegas de profissão estão desesperados, porque eles nunca pensaram nessa possibilidade de atender online. E agora eles estão assim, o que eu faço da vida? Acabou a minha profissão, acabou. Não acabou. Nossa, imagina, nós temos um campo muito grande, nesse momento nós temos que aprender a fazer novas adaptações. Então, eu acho que um pouquinho do que a gente vai conversar, e eu vou deixar você aí me guiar, porque os meus consulentes sabem que eu falo mais que a minha boca. Alguém me disse que a gente combina. Alguém me disse assim, olha, vocês combinam, né? Então tá bom. Queria só deixar um livro de introdução, que é um livro que chama Mindset. Não sei se você conhece. Esse é um livro, gente, para vocês. Ele é um livro de psicologia, mas ele é um livro clássico que ele fala do quê?
Ele fala sobre mudança de pensamento. Ele fala justamente sobre nós não conseguimos evoluir em nada se nós... Aí ó, tem gente falando que tem, que legal. Se nós não conseguirmos, né, identificar e trocar aqui o nosso mindset. Então é assim, para quem não conhece, eu não conhecia, eu vi alguém aí falando, né, diz que leia, porque é muito bom, muito produtivo e você assim vai crescer muito. Aproveita quarentena para ler, ok? Vamos lá, me dirija, Vanessa. Transformador. Eu já vi esse livro, eu já li vários livros, mas eu nunca peguei esse para ler. É o meu próximo, então, para eu realmente. Hoje eu estava conversando, inclusive, com a Sandra, que acabou de digitar que ela tem esse livro. Eu estava conversando sobre inteligência emocional. Falei isso para ela. Falei, olha, eu acho que a gente precisa atuar mais com inteligência emocional, porque quando a gente muda a mente da consultora, ou mesmo do meu pai, da minha mãe, né? Principalmente os que são mais antigos, né? Porque nós temos uma cabeça um pouquinho mais aberta do que os pais e os avós, né? Do que a nossa geração. E quando a gente... nós temos a mente um pouquinho mais evoluída. E a gente só vai conseguir trabalhar neles se a gente tentar mudar a mente deles nesse sentido, abrir, evoluir, né? Porque eles têm a mentezinha fechada. Conversei muito sobre isso com ela hoje. Ô Ana... E assim, que dicas você dá, por exemplo, para eu manter o meu controle emocional na minha casa? Eu que sou uma profissional, estou falando eu de um modo geral. As meninas que estão aqui, nós temos donas de lojas aqui, de lojas de boutique, de roupa, de sapato, nós temos microempresários, temos donas de buffet aqui que me seguem, que eu já vi que está aqui, muitas consultoras, e o autônomo em si, né? Nós estamos em casa, e é o que você falou, muito do que a gente faz é estudar, 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 e muitas vezes a gente estuda e nem coloca em prática o tanto que a gente estuda. Que dicas você dá para que eu consiga manter o meu controle emocional dentro da minha casa em meio a tanta negatividade? Tá vindo, né? Vem a informação via WhatsApp, via internet, via televisão. Como que eu posso me manter controlada? Sem desespero. Assim, quem me conhece sabe, eu acho que eu acabei não falando da minha abordagem. Eu sou uma psicóloga na abordagem de terapia cognitiva comportamental. O que isso significa? A gente trabalha muito com o aqui e agora, a gente trabalha muito com as demandas da cognição, dos pensamentos. E assim, se você tiver pertinho de você um papel e uma caneta, anota uma frase, que é a frase dos meus consulentes, que eles já vão me ouvir aqui, já vão dizer comigo, né? A minha mente mente. Se você puder repetir isso, você repita isso. Olha, a minha mente mente. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a metade dos bloqueios que nós vivenciamos e da alteração emocional que nós temos, vem da onde? Vem dos nossos pensamentos. Então, na terapia cognitiva, a gente entende o quê? Que um pensamento gera em você um comportamento, né? Um pensamento gera em você um sentimento que vai gerar em você um comportamento. Então, por exemplo, se eu penso, agora nada vai dar certo para mim, isso aqui é o pensamento, logo eu vou então sentir o quê? Medo, preocupação, desespero. E esse medo, preocupação e desespero vai gerar o que no meu comportamento? Bloqueio, vai me paralisar, vai ser um medo que não vai fazer eu seguir. Então, é assim, parece que é uma continha de 1 mais 1 mais 1 que é igual a 3, mas assim, quando você não tem o seu autoconhecimento emocional, quando você pensamentos. Deu uma bloqueada, não sei se você estava por aí. Tá, mas então vamos entender. Se a nossa mente mente, é o que eu digo para os meus consulentes. Você acredita? Todos nós conhecemos pessoas que mentem no mundo, né, gente? Todo mundo tem aquele coleguinha que na hora que a pessoa tá falando, você tá na sua cabeça, a sua cabeça tá falando assim.
Lá vem ele querendo me enganar com essa conversinha piada. É como se você se escutasse falando, você com você mesmo, é a sua própria voz, é o seu pensamento, dizendo, olha lá, quer te enganar de novo com essa conversinha aí. Só que a gente consegue fazer isso com o outro e a gente não consegue fazer isso com a gente mesmo. Quantas vezes você parou para se perceber quais são os pensamentos que você anda tendo? Quais são os tipos de pensamento que você vem se alimentando? Você está se alimentando com que tipo de pensamento? E aí, essa questão de como a gente se protege emocionalmente diante de tudo isso que está acontecendo, eu gosto de sempre usar o lúdico, né? Para explicar. Então, imaginemos que nós somos um copo. Nós somos um copo de vidro. Deveria até ter trago um copo de vidro. Nesse copo de vidro, vamos imaginar que nós somos um copo meio cheio. Sabe aquele copo meio cheio, meio vazio? Nós somos um copo meio cheio. Um copo de vidro por quê, Vanessa? Porque o copo de vidro ele é sensível. Se ele cair, ele pode quebrar, ele pode rachar. Então, a gente sempre tem que estar protegendo esse copo para que ele fique intacto, para que ele fique ali bem. Dentro desse copo, do recipiente meio cheio, nós temos o que a gente vai chamar de emoções. Nós somos seres emocionais. E não adianta dizer, eu não sinto medo. Eu não sinto. Todos sentimos medo, todos sentimos raiva, todos ficamos irritados, né? Todos nós. Por quê? Porque as emoções fazem parte da condição humana. Então, é assim, quando eu entendo que esse meu copo está meio cheio, eu estou entendendo que está tudo bem, tá certo. Está meio cheio, está certo, porque lá dentro eu estou sentindo muitas coisas. Eu estou sentindo, às vezes, irritação, raiva, eu estou sentindo orgulho, eu estou sentindo confiança, mas aí, ao mesmo tempo, eu sinto aí uma tristeza que vem do nada. Eu sou um turbilhão de emoções. Quando você não se reconhece, quando você não sabe o que é, quem é você e o que você sente, qual é o perigo? O perigo é você se colocar em posição aonde vai fazer esse copo transbordar. Então, o problema nunca foi em sentir emoções. O problema está no como você se comporta quando você sente essas emoções. Sentir medo, medo é normal, mas existe o medo adaptativo e o medo patológico. O medo adaptativo, eu digo para mim mesmo, se eu estou com medo, eu vou com medo mesmo. O medo patológico, não. O medo patológico não vai fazer você sair de casa, nem com máscara, nem com roupa da NASA, nem com nada. Você colocou na sua cabeça, você não vai sair de lá. Então, assim, o que a gente tem que perceber é, se eu sei que eu sou um recipiente e que dentro de mim existe já um conteúdo emocional, eu tenho que perceber aonde eu estou me colocando e o que eu estou internalizando, colocando para dentro de mim. Como você disse, eu acordo 7 horas da manhã. Se às 7 horas da manhã eu ligar a televisão e só desligar às 7 horas da noite e ficar o dia todo ouvindo sobre Covid-19, eu vou entrar em desespero. E o mais engraçado de tudo, que parece até cômico e não é que a pessoa que ficou o dia todo ouvindo a reportagem, no final do dia ela vai começar a ter sintomas. Ela vai dizer que está com falta de ar. Ela vai começar a espirrar. Ela vai começar a falar que está quente, que está com febre. Por quê? Porque ela não se tirou de uma situação que está colocando ela, enchendo ela mais negativamente daquela emoção que já está latente dentro dela. É a mesma coisa. Se eu tenho medo de filme de terror, para que eu vou assistir o filme de terror? Mentira! Cada ser humano se conhece. Então, assim, eu sei até onde eu posso ir. Se você falar assim pra mim, Carol, vamos brincar de uma montanha-russa, eu vou dizer, Vanessa, vai sozinha, que eu sei que eu vou passar mal. Aí você vai dizer, não, Carol, vamos comigo, Carol. Eu falei, Vanessa, eu sei que eu vou passar mal. Mas aí você não acredita.
E eu acabo cedendo a você. Só que aí você se arrepende pelo resto da sua vida, porque eu passo mal ainda em você, ainda do seu lado. Que você fala, ai, devia ter te ouvido, né, amiga? Que você passou mal mesmo. Pois é, cada um se conhece. Se eu acho que não vou aguentar ver essa imagem, não vejo a imagem. Não escute. Nós temos os nossos gatilhos. Quais são os nossos gatilhos? São os 5 sentidos: tato, olfato, visão, paladar e audição. Como assim, Ana? Os gatilhos. Olha só, quem nunca comeu um bolo ou uma comida e na hora que comeu veio uma lembrança? Nossa, lembrei da minha avó agora, que fazia esse bolo. E aí, junto com essa lembrança, vai vir pensamentos da época. Porque pode ser que a sua avó não era tão legal assim, mas o bolo era gostoso. Entendeu? E aí você vai trazendo lembranças. E aí você escuta uma música, né? Você acabou de terminar um relacionamento, você põe aquelas músicas de sofrência. E você fica gatilhando o quê? Os seus pensamentos, se alimentando de coisas ruins. A visão, aquilo que você está vendo, presta atenção. Você só fica na rede social, vou dizer, eu acho que o Instagram ainda, nada contra, viu, o Facebook, mas acho que o Instagram ainda está melhor que o Facebook, porque o Facebook não tem como, gente, é só Covid-19 o dia todo, e não tem não, só tragédia, e estatística de quem morreu, quem viveu, quem foi, e aí não dá. Então, visão, né? A audição, gente, é grupo da família, é grupo do emprego, é grupo do vizinho, é o padeiro falando, é o açougueiro falando, é todo mundo falando do mesmo assunto. E você sabe que esse assunto traz em você um certo desespero. Tá na hora de você, então, tirar o seu recipiente desse lugar, né? Se tire, se proteja, né? Porque o que vai acontecer? Se você ficar ali imerso a essas informações, não que nós devemos ser negligentes, devemos ser pessoas informadas, mas busque uma pessoa que você considera fidedigna para que você vá atrás da informação com aquela pessoa, com aquele jornalista, com aquele canal de informação, e eu vou ver ali. E eu vou ver ali o dia todo? Não. Eu vou ver ali uma vez ao dia só para saber o que está acontecendo no mundo. E o resto das minhas horas? Eu vou viver. Porque eu não posso parar. Eu tenho que viver. Faz sentido? Claro. Ô, Ana, e assim, a gente falando em medos, você comentou medos, né? Quais são hoje, você como psicóloga, o que que você capta, assim, quais são os medos mais, eu até tinha anotado aqui, como chama? Os medos mais comuns que fazem a pessoa ficar bloqueada Eu tenho e uma como que eu colinha. posso vencer? Por exemplo, o medo em si, o que que ele ocasiona? Por exemplo, eu posso ter um transtorno alimentar por causa do medo? Eu posso ter uma depressão, né? Por exemplo, ok, mas, por exemplo, quais são os outros transtornos, assim, que o medo pode causar e como que eu posso tentar vencer, já evitá-los? Tá. Então, o que é importante a gente saber? O medo em nível patológico, ele se apresenta em sintomas, como sintomas em diversas transtornos, né? O mais comum é a ansiedade, né? O mais comum aí é o transtorno de ansiedade. Quando a gente fala de ansiedade, eu gosto muito de dizer também, e deixar bem claro, que a ansiedade também é uma emoção e também faz parte lá do nosso, né, coquetel de emoção humana. Ou seja, todos nós temos ansiedade. Fala para o seu filho, amanhã a gente vai no parquinho, né? Aí ele nem dorme, ele fica perguntando, é amanhã? Já tá chegando? É hora? Aí você fala, meu Deus, por que que eu fui falar com essa criança que a gente ia sair amanhã, né? Então, assim, a ansiedade é aquela ansiedade normal. Ah, amanhã eu tenho uma entrevista de emprego, então eu fico pensando que roupa que eu vou usar, como eu vou estar, a maquiagem que eu vou, né, que eu vou passar. Então, é uma ansiedade normal. Normal por quê? Porque você foi na entrevista, voltou da entrevista e acabou aquilo. A emoção é assim, ela bate na gente com uma força muito grande,
só que depois ela nos larga. Quando você percebe que essa onda vem e não vai embora, isso então já não está no nível normal, já está no nível patológico. Então aí a gente entra dentro dos transtornos de ansiedade. Quais são os transtornos de ansiedade que a gente identifica mais o medo, né? A gente identifica mais o medo nos transtornos de pânico, ou seja, a pessoa ela começa então a ter crises de pânico. E o que são as crises de pânico, né? São aquelas, elas são mais reconhecidas pelos sintomas físicos. Inclusive, é algo que a gente tem que prestar atenção, que já está até passando nas reportagens sobre isso. Quando nosso emocional não está bem, a gente fica com a imunidade baixa, ou seja, se você não quer pegar, né, nenhum vírus de qualquer tipo de vírus, você tem que cuidar do emocional. Por quê? Porque a gente, com o emocional abalado, a gente fica com a imunidade baixa. Tanto que a gente começa a sentir no nosso físico coisas que, na verdade, são de dentro de nós. Então, você começa a sentir palpitação, falta de ar, tremedeira, insônia, você não consegue dormir, ou hipersônia, você está dormindo demais. Você também começa a sentir suas mãos e os seus pés suarem, ficarem gelados, aquela sudorese, que é aquele calor que vai entrando de dentro, assim. Geralmente a gente vê aquilo em quem tem fobia, vai fazer uma apresentação que a pessoa se esquenta toda, parece que né, fica toda vermelhinha aqui. Isso aqui nós já estamos falando de um transtorno de ansiedade, certo? Que já pode indicar aí como um transtorno de pânico. Imaginemos que você está sentindo tudo isso e você vai parar no hospital. Veja, parar no hospital é o que nós não queremos. Então, você precisa ter o autocontrole para que você não vá nos pronto atendimento, porque a gente não quer ninguém nos hospitais. É por isso que nós estamos isolados, né? Nós estamos isolados, assim como é prevenção. É para que a gente consiga manter um equilíbrio aí. Como é que eu faço, né? Já vamos dar a dica para quem diz que é assim, e depois você vai me falando se tiver perguntas aí. Outra coisa também, dentro de transtornos que a gente identifica o medo, é o que a gente chama de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. E esse daqui é o que está mais crescendo agora. Porque o que é a TAG? A TAG é aquela ansiedade que vem em forma de preocupação. É aquele medo preocupante. Então, é assim, você não para de se preocupar. Você acorda preocupado, dorme preocupado, você se preocupa com tudo, você se preocupa com você se preocupa com o outro, você se preocupar, lembrando, faz parte da condição humana e tá tudo certo. Só que se preocupar 24 horas por dia, não tá certo. E é isso que vai gerar em você o mal-estar. Então, vamos lá. Quando a gente fala, Ana, mas como que eu não me preocupo diante de tudo isso? Lembra que a gente acabou de dizer? Quando você se tira da condição, ou seja, aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Então, preste atenção, né? Da onde é que você está se envolvendo. Às vezes, uma conversa que você acha que é tão natural que eu estou tendo com uma amiga, e essa conversa está te perturbando. Você sai da conversa totalmente perturbada. Então, presta atenção nesses movimentos que está acontecendo com você. E aí que a gente vai lembrar daquela frasezinha de mantra. A minha mente mente. Porque a sua mente vai falar o que para você? Ai, meu Deus, você vai morrer. Você vai morrer. Ai, pronto. Começou a espirrar, tá com coronavírus. Aí agora, qualquer coisa, sua mente vai começar a falar para você coisas ruins. E quando a gente fala que a sua mente mente, se você perceber, todas as vezes que você dá ouvido para a sua mente é quando ela te autocritica. Você mesmo faz uma autocrítica contra você mesma. Eu não sou capaz, eu não posso, eu não vou conseguir. Tá tudo acabado para mim. Isso aqui é a sua mente falando. Se a gente sabe que a nossa mente mente, o que a gente vai fazer? A gente não vai
acreditar, a gente vai duvidar. E quando a gente duvida, a gente vai pelo caminho contrário. Então, lembra do amiguinho mentiroso que falou para você, olha, vai por aqui, viu? Porque por aqui é mais rápido. Mas, na verdade, ele só falou aquilo porque ele queria chegar antes de você. E aí, então, você já sabe que ele tem já essa fama de ser mentiroso. Você fala, eu não vou nada por aqui. Eu vou por onde que eu sempre fui. Eu vou continuar trilhando o caminho que eu sempre trilhei. É por aqui que eu vou. E aí você, então, vence a sua mente através do que a gente chama de um diálogo interno. Parece que é muita informação, mas é mesmo. E é por isso que a gente aprende tudo isso na terapia, porque não é de uma hora para outra, não. Mas é muito importante essas dicas básicas, que são dicas de sobrevivência no momento que nós estamos. Não prestar atenção na sua mente, desfoca um pouquinho desse assunto, foca um pouquinho na sua vida. E o que eu vejo bastante, deixa eu só tirar, apareceu uma mensagem aqui. O que eu tô vendo bastante é que tem pessoas que estão abrindo mão da própria vida. Eu também estou trabalhando de casa, também estou trabalhando home, estou cumprindo a minha agenda normal. E olha que interessante, assim que tudo começou, eu me troquei, né? Estou fazendo o meu ritual, daqui a pouco eu falo o meu ritual. Aí eu estava tomando meu café da manhã, a minha filha olhou para mim, minha filha tem 6 anos, e disse, você vai trabalhar, mamãe? Eu falei, vou, mas não pode sair de casa. Eu, não, filha, a mamãe vai trabalhar ali no escritório. Mas, toda vestida assim, falei, sim, porque eu estou indo trabalhar. Eu estou mandando uma informação para minha cabeça que a minha vida não mudou nada. Que a minha vida continua a mesma. E esses movimentos comportamentais são movimentos muito importantes. Então, a dica, né? Quais são os meus hábitos de rituais, né? Para quem está aí no grupo do Milagre da Manhã, com a querida Lili, que está aí me ajudando num grupo no WhatsApp, depois vocês estão convidados. É um livro que chama Milagre da Manhã. Também é muito bom para quem não leu, é outra dica de livro para ler. Então, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é arrumar minha cama. Antes de qualquer coisa, eu arrumo a minha cama. Por quê? Porque existe um estudo que diz que quando a gente arruma a cama, a gente já tem aquela sensação de que eu já realizei alguma coisa produtiva no meu dia. Ah, que top! Ok? Arrumei a cama, algo produtivo que eu já fiz no meu dia. Logo em seguida, eu vou fazer o quê? Vou escovar meus dentes, vou tomar um café. Ah, mas aí eu tinha que começar a atender no consultório às 9 da manhã. Então, é assim, o que eu vou fazer? Eu vou começar a me trocar no mesmo horário que eu me trocava para ir para o consultório, tá? Eu não estou só de blusinha aqui e de calcinha, gente, ou de shortinhos, tá? Eu estou vestida completa. Eu só não estou de salto, estou de rasteira, né? Mas o resto, você tem que mandar a informação para a sua mente que as coisas continuam. E é tão engraçado que as crianças, a gente vê isso com quem tem filhos, né? Quais são as informações? Gente, nós não estamos de férias. Não é férias. Não é férias. E parece que essa informação só serve para as crianças, mas é para os adultos também. Amor, tira o pijama. Você não tá de férias. Você não vai trabalhar de pijama. Você não vai trabalhar com o seu cabelo todo assim. Você não vai trabalhar dessa forma. Então, assim, para você perceber e para você internalizar isso, você tem que ter algumas atitudes comportamentais. E a primeira é essa. É você mandar essa informação para sua mente de que sua vida está sob controle. Quando você fica de pijaminha à tarde, né? Acordou, fiquei de pijama o dia todo. Eu posso até estar trabalhando. Eu estou trabalhando. Eu estou achando que eu estou trabalhando. Mas a informação que a minha mente está passando para mim é que
Que lixo de trabalho que você está fazendo. E Não é a mesma realmente coisa, né? não é a mesma coisa. Então, lembra do que nós falamos no início? É quais são as mensagens? O que você anda passando? Qual mensagem que a sua mente passa para você? Mas qual é a mensagem que você passa para sua mente? Porque quando você faz essas ações, por exemplo, de tirar o pijama, de fazer os seus hábitos normais, arrumar a cama, né? A gente percebe que a nossa vida continua. Eu estou mandando aqui para minha mente que a vida continua, tá? Eu sigo até um protocolo com os meus consulentes, comecei a aplicar e entender que o que nos afeta são os hábitos. E tomem cuidado, porque para a gente construir um novo hábito, a gente precisa de 21 dias. E a quarentena vai deixar a gente criar muitos hábitos que não são positivos, que são negativos na nossa vida. Então, vamos aproveitar esse tempo para criar e desenvolver hábitos positivos. Ou seja, o ser humano é adaptável. Se você fica de pijama, você pode perceber que vai ter um dia, quando tudo voltar ao normal, que você vai falar: nossa, tem que voltar de novo pra rua, pro escritório, Tava tão trabalhar. bom. Tava tão bom, mas meu Deus, há 2 semanas atrás estava falando que estava horrível. Então, por quê? Porque você acabou se condicionando, se adaptando a uma situação. Então, presta atenção, né? Você falou alguma coisa sobre algo de transição, gente, não tem porquê você tá 40 dias em casa e engordar 40 quilos. Não tem o porquê. Né? Você mais uma vez, é aquela questão que nós falamos no início. É você dando ouvidos para que a sua mente diga. Sua mente vai dizer para você: olha, vai comer, tem nada para fazer, vai comer. Não, tem nada para fazer, vai pular. Então por que sua mente não fala para você pular? Por que ela manda você comer? Ela é verdadeira com você? Olha, vai comer que você se tranquiliza. Não. Vai fazer uma esteira, vai caminhar que você se tranquiliza, vai pular uma corda que você se tranquiliza. Então, assim, existem outras formas. Então, assim, não acredita no que sua mente está falando, que na verdade ela está sempre contra você, né? Então, essa questão, tipo, tô comendo mais, presta atenção. Tá comendo mais, por que você tá comendo mais? Faça uma pergunta para você, por que eu tô comendo mais? Se eu estivesse no escritório ou no meu consultório, eu estaria comendo isso agora? Não, então eu não vou comer isso agora. Eu vou manter os meus horários de alimentação. Eu comia, eu tomava café a tal horário, almoçava a tal horário. Mantenha a sua rotina dentro das suas possibilidades. Né? E isso é muito importante. Eu acho que isso é uma das coisas básicas que as pessoas estão se perdendo nesse momento. E é bem assim, porque hoje é quando a pessoa fala. Eu fiz outro dia na live com a minha nutricionista, que é a Eva Maria, e é bem isso mesmo, porque se você tá em casa, aí que a gente tem que emagrecer, porque a gente que trabalha fora virou uma dona de casa, como uma faxineira, por exemplo, eu que não faço nada em casa atualmente, tô lavando, só não tô passando, mas a gente lava, a gente limpa o chão, a louça triplica, sujeira de cachorro, quintal. Então a gente tem mais ações para fazer, por isso que tem que encaixar. Você falou do pijama, acho que foi acho que foi segunda ou terça, não foi ontem. Eu resolvi às 4 da tarde encerrar meu dia. Normalmente eu encerro meu dia às 6 horas, né? Eu estando na rua, no escritório, 6 horas que eu paro. E eu resolvi assistir um filme. E aí você senta para assistir um filme, daí já mata 1 hora, 1 hora e meia, já matou várias ações produtivas que eu poderia ter feito dentro do meu negócio. Mas ontem eu me dei né? Porque eu acabo trabalhando muito. Sim. E eu queria te perguntar uma coisa, né? Algumas pessoas são workaholic, né? Elas são ligadas no 220, elas gostam de trabalhar. Eu me sinto assim, e eu sinto que se eu paro de ser produtiva, eu entro em depressão, sim.
né? Tem crise de Uhum. ansiedade, a gente dá aquela controlada, porque quanto mais quanto mais eu coloco a cabeça no trabalho, menos doente eu fico. Esse é o meu caso, então eu já me conheço. Então, o meu caso, ou todas as pessoas de sucesso, pessoas que continuam, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que, como eu, estão focadas em metas, ou estão, seja uma meta de uma dieta, né? Eu conheço pessoas. é, que elas estão focadas numa meta de emagrecer X quilos para ir para um casamento daqui 2 meses. Continuam essa Certo. meta. No caso de nós que somos Mary Kays, nós temos metas trimestrais e anuais. Então, a primeira coisa que eu penso é, se eu parar agora 1 mês, 2 meses, eu vou ter um déficit nessa meta. Então, eu não paro. Qual que é a diferença? Por que que essas pessoas fazem assim? Porque elas não têm medo, eu não estou falando de mim, né? Eu queria entender o restante. Essas pessoas que elas continuam com foco, elas não têm medo do corona? O que que elas pensam? O que que pode se passar pela mente delas? Talvez a gente vai entrar aí no que, quando você diz assim, as pessoas que não pararam, né, a vida, que continuam a vida nesse sentido, né, principalmente nesse sentido profissional. Talvez a gente vai entrar na hipótese dela já estar com o que a gente vai falar, com o mindset dela totalmente modificado. Eu vou ler só uma introdução para você, para que faça sentido, que diz assim, ó, podemos ter ou não consciência das nossas crenças, mas elas têm forte influência sobre aquilo que desejamos e sobre nossas chances de conseguirmos. Então, a pergunta, talvez, seja a seguinte, né? O que realmente você deseja para sua vida? O que você realmente deseja e anseia para sua vida? Porque de verdade, crise, todos nós já passamos. Momentos difíceis e ruins, todos nós já temos. Talvez nunca tivéssemos experimentado uma situação, por exemplo, de isolamento. Mas lembra que eu falei lá no início, né? Nós temos, como ser humano, a capacidade de criar. E talvez o medo, né, que essas pessoas estão tendo hoje é um medo tão grande que está bloqueando ela de criar novos recursos e novas possibilidades. Então, assim, aproveita, né? Nós temos que aproveitar o momento que a gente está passando, que é um momento ruim, para ver algo bom. Eu vou compartilhar algo com vocês. Eu sempre atendi online. E geralmente os meus atendimentos, por ser cognitivo comportamental, são sempre assim, são sempre com reflexões que o paciente vai fazer em casa, tem caderninho de terapia, tá? Tem tudo esses negócios aí. E aí o que acontece? Geralmente um ou outro esquecia o caderno em casa, não vou falar nomes aqui para não expor as pessoas, né? Mas um ou outro esquecia o caderno de terapia em casa. E aí o que acontece? Eu percebi que, olha só, como todo ser humano passa por isso. Eu vou contar uma experiência pessoal. Dia 14 eu recebi, dia 14 foi sábado, eu recebi um e-mail do Conselho de Psicologia, falando das diretrizes. Eu já coloquei a mão na cabeça e logo veio o pensamento. Ferrou, Ferrou. ferrou. Ferrou, por quê? O que eu vou fazer com meus pacientes criança? Porque eu atendo criança. O que eu vou fazer com os meus pacientes idosos, que nem celular tem, meu Deus do céu? E o que eu vou fazer? E começou a vir só um monte de coisa ruim. Ai, pronto, agora acabou, né? Acabou de vez. Por quê? Porque eu não sou CLT, eu sou autônoma. Então, é assim, eu só tenho a minha renda também dos meus atendimentos. Então, é assim, e agora? Acabou pra você. Ó, a mente falando, acabou a sua vida. Vai virar do lar e eu não, do lar não. Eu preciso trabalhar. Eu amo a minha casa, minha família, mas assim, eu preciso trabalhar, né? E aí, uma das outras coisas eu sou uma pessoa muito afetuosa, eu gosto muito de abraçar, eu gosto muito do contato físico. E eu fiquei, meu Deus,
vou ficar longe dessas pessoas que precisam do meu acolhimento, do meu abraço. Eu só sei que aconteceu o seguinte, terça-feira eu passei a mão no meu celular e a minha mente disse assim para mim, pode esperar, você vai perder todos os seus pacientes. Foi isso que a minha mente disse para mim, ok? Eu, como psicóloga, ser humana evoluída, deveria lembrar do mantra que a minha mente mente. Mas vamos lembrar do que eu falei no início, eu sou ser humana antes de ser profissional. Então a gente vai se conhecendo e a partir daí a gente vai então acertando os ponteiros. Na terça-feira eu mandei mensagem, eu tenho 2 celulares, esse que eu estou falando com você no Insta e esse que eu falo com os pacientes. Eu mandei mensagem para todos os meus pacientes falando da diretriz, explicando como é que vai funcionar o atendimento online para quem nunca tinha feito, porque a maioria era presencial, blá, blá, blá. E aí o que eu fiz? Desliguei meu celular. Por que eu desliguei meu celular? Porque a minha mente disse, vão todo mundo dizer, não vou mais fazer terapia. E aí eu desliguei o meu celular e fiz o quê? Tava um calor nessa terça-feira. Eu catei meu edredom e deitei das 2 às 6 da tarde. E dormi. E por que eu dormi? Por que a gente dorme? Porque quando a gente dorme, a gente, na verdade, quer esquecer, não quer enfrentar a realidade. A gente quer fugir da realidade. Mas é uma realidade que não é uma realidade que é 100% verdadeira. É uma realidade que a minha cabeça me disse. E a minha cabeça me disse uma realidade que era uma realidade totalmente falsa e eu acreditei naquilo. Eu acreditei naquele conto de filme de terror que ela passou para mim. O que aconteceu? Meu celular, que é esse que eu estou falando com você, tocou o direct, fez um barulhinho. E na hora que fez um barulhinho, eu nem sei quem foi, nem são tantos seguidores que eu realmente não era nenhum paciente. E era um seguidor dizendo assim, doutora, você está bem? A mensagem era justamente essa. Doutora, você está bem? Senti falta da sua mensagem de bom dia e das suas mensagens que me inspiram. Eu peguei... Aí eu falei, peguei o celular e eu falei, fala Deus, né? Usa aqui essa pessoa mesmo, que nem sei quem é, né? Fala, dá uns tapas na minha cara, vamos fazer alguma coisa. Depois que eu li aquela mensagem, eu falei assim, peraí. E aí você começa a conversar com você mesmo, é uma coisa que a gente aprende na terapia, tá? É chamar você pra DR. Falei, peraí, tá certo isso? Você vai ficar aí até de que hora que você vai ficar aí, fazendo, deitada aí? Vai ficar deitada aí até que horas? Você não vai fazer nada, não? Tem gente precisando de uma palavra. Você não viu aqui que eu tenho gente precisando de uma palavra? Falei, ah, meu Deus. Aí eu fui tomar banho, tomei um remedinho de gripe, porque eu também já tava achando que eu tava ficando com gripe. Olha o emocional, né? E aí o que eu fiz? Eu falei, não, vou ligar o celular pra mim ver o que acontece. Eu tenho que aceitar a realidade. Eu não tive nenhum cancelamento. Nenhum cancelamento naquela terça-feira. Todo mundo disse, imagina, de você eu não abro mão. A gente vai falar nem se for por carta. Uma cliente disse para mim. Nem se a gente voltar a ter que escrever carta pelo correio. Mas eu vou fazer terapia. E aquilo veio como, olha só, olha o que a sua mente é capaz de fazer. E quando eu digo que é capaz de fazer, fez comigo, faz com você. Então, como que a gente vence tudo isso? Enfrentando, agindo. Ficar deitado, ficar sentado, ficar olhando para a situação, não tira você da situação. O que tira você da situação é o movimento, é a ação. A partir daquele momento que eu liguei o celular, aquilo foi uma ação. A segunda ação foi eu começar a ter estratégias, que foi um crescimento. Eu falei, em 2 dias eu cresci coisas que talvez em 4 anos eu não tinha crescimento. Hoje, os meus pacientes,
eles estão tendo o que a gente chama da caderneta deles, do caderninho de terapia, cada um tem o seu caderno online agora. Coisa que eu nunca tinha passado na minha cabeça. Porque hoje você entende que, doutora, eu não fiz aquilo que você me pediu porque eu esqueci o caderno na casa de não sei quem, ou eu fui dormir na casa de não sei quem, eu não estava em casa. Mas o celular você nunca esquece. Celular, você vai no banheiro com o celular, você faz tudo com o celular. Então, o seu caderno terapêutico está no celular. E eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Por isso que eu digo, é nos momentos de necessidade que a gente cresce, a gente cria. Então, talvez, o que você, na verdade, me perguntou sobre essas pessoas que são muito assim, são pessoas que, as que têm medo, são as que estão se entregando a essa questão do que a mente está falando. A gente tem que ser consciente, temos que fazer o que está ao nosso alcance, mas mais do que isso, a gente não pode fazer nada. Então, assim, o que você pode fazer? Você pode trabalhar de casa e você pode vender de casa e ter o mesmo faturamento? Legal! Então, trabalhe de casa e tenha o mesmo faturamento. Para mim, não dá, Ana. De vez em quando, eu vou ter que fazer alguma coisa na rua. Ok, você não está proibido de sair na rua, desde que você siga as diretrizes. Coloque sua máscara. Pode falar. Deixa eu só falar uma coisa. Falta exatamente 2 minutos para dar 1 hora. Eu pensei da gente fechar só para deixar gravado. Pode ser? Pode. Vou fechar e você vai concluir essa pergunta e aí a gente encerra. Pode ser? Pode sim. Pode sim. Vou fechar então. Já abro outra. Beijo.